Bem-vindos ao Debate. Hoje, nosso foco é uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que pretende remodelar alguns pilares bem importantes da administração pública brasileira. O texto e a justificação que o acompanham buscam declaradamente, aprimorar a governança, a gestão, acelerar a transformação digital, fortalecer a profissionalização e também eliminar privilégios que são vistos como anacrônicos no serviço público. Isso, então, nos coloca diante de uma questão central. Essa PEC é realmente um caminho sólido, um caminho eficaz para modernizar e fortalecer o setor público? Ou será que os mecanismos que ela propõe carregam riscos? Riscos de centralização excessiva, talvez, e podem, na prática, acabar prejudicando a qualidade ou mesmo a equidade dos serviços que são oferecidos para a população. Eu vou defender aqui que esta proposta estabelece, sim, um marco necessário e positivo para essa modernização. E eu, por outro lado, vou apresentar a perspectiva de que, embora os objetivos de modernização sejam, claro, indiscutivelmente relevantes, os instrumentos que foram escolhidos pela PEC, eles geram, sim, preocupações bem substanciais. Elas envolvem desde a viabilidade da implementação mesmo, até potenciais efeitos colaterais negativos e um considerável risco de concentrar poder e decisões, o que, pensando ao longo prazo, pode não ser tão benéfico assim. Olha, do meu ponto de vista, esta PEC encara de frente problemas que se arrastam há décadas na nossa administração, A gente está falando de uma governança que muitas vezes é imatura, uma cultura organizacional que resiste um pouco à gestão por resultados concretos, uma pulverização de carreiras que acaba dificultando a visão do todo, a visão sistêmica, a persistência de benefícios que não tem paralelo no setor privado ou mesmo em administrações públicas, digamos, mais modernas, e uma adoção ainda meio tímida das ferramentas digitais para realmente transformar a gestão. A proposta, então, ela se organiza em 4 eixos que eu vejo como soluções estruturantes e bem necessárias. Primeiro, o eixo de governança e gestão. Ele torna obrigatório o planejamento estratégico orientado para resultado, com acordos anuais e avaliação periódica de desempenho, tanto dos órgãos quanto dos servidores. A ideia central aqui é nos alinhar a práticas de países como a Nova Zelândia, o Canadá, focando em metas que sejam claras, mensuráveis e com responsabilidade definida. Segundo, a transformação digital. Aqui, a inclusão digital passa a ser tratada como um direito fundamental. Veja bem, e se institucionaliza uma estratégia nacional de governo digital. O objetivo é claro: promover a interoperabilidade entre sistemas, criar uma identificação única para o cidadão, fortalecer a segurança cibernética e, claro, ampliar a transparência. E eles seguem exemplos de sucesso como os da Estônia e do Reino Unido, que são mencionados na própria justificação da PEC. Terceiro, a profissionalização. A PEC passa a exigir um dimensionamento mais técnico da força de trabalho, prioriza as chamadas carreiras transversais, aquelas confusões aplicáveis em diferentes órgãos, busca racionalizar as estruturas remuneratórias com limites mais claros, disciplina o uso de cargos em comissão, exigindo seleção preferencial de servidores de carreira e, um ponto crucial, vincula a progressão e possíveis bônus ao alcance de resultados. É importante frisar, que a estabilidade para cargos típicos de Estado, essa é preservada. Por fim, o eixo da extinção de privilégios. Ele veda expressamente uma série de benefícios, como férias acima de 30 dias, adicionais automáticos por tempo de serviço, licenças-prêmio, progressão baseada apenas no tempo. Também impõe maior controle e necessidade de comprovação para verbas indenizatórias, exige transparência total nas remunerações de todos os agentes públicos e define honorários de sucumbência de advogados públicos como receita do Estado. Até a aposentadoria compulsória como forma de punição é vedada. São medidas que atacam distorções conhecidas, como tais supersalários, e buscam maior isonomia. Por tudo isso, eu vejo a PEC como um passo fundamental para uma administração pública mais eficiente, mais transparente, meritocrática e, principalmente,
mais conectada às necessidades reais da sociedade. Eu reconheço, sem dúvida nenhuma, a pertinência dos objetivos. Modernização, eficiência, combate a privilégios, são pautas importantes, são necessárias, claro. Contudo, o meu ceticismo ele se concentra nos meios que foram escolhidos e nos seus potenciais efeitos colaterais que podem ser graves. Vamos por partes, então. Na governança e gestão, essa ideia de avaliação de desempenho e acordos de resultados, ela pode parecer boa no papel, certo? Mas será que ela é realisticamente aplicável e objetiva em toda a diversidade do serviço público? Vamos pensar em setores como, sei lá, educação básica, pesquisa científica de longo prazo, assistência social ou mesmo diplomacia. Como que a gente define metas puramente quantitativas que capturem o valor real entregue ali? O risco não seria justamente distorcer as prioridades, forçar os servidores a focar só naquilo que é facilmente mensurável, em detrimento da qualidade ou de aspectos intangíveis, mas que são essenciais? E o tal bônus por resultado, hein? Não poderia criar uma competição meio predatória entre equipes ou um foco excessivo em ganhos de curto prazo, negligenciando ações mais estruturantes de longo prazo? No que diz respeito à transformação digital, elevar a inclusão digital a direito fundamental é um avanço simbólico importante, concordo. Mas a forte ênfase na digitalização quase que compulsória de serviços e processos, ela considera de fato a profunda exclusão digital que ainda marca o Brasil? Como é que a gente vai garantir que a implementação dessa estratégia nacional de governo digital não vá criar novas barreiras de acesso justamente para os mais vulneráveis, aqueles que mais dependem dos serviços públicos? A infraestrutura necessária, ela vai chegar a todos os cantos do país de forma equitativa? Fica a dúvida. Quanto à profissionalização e ao risco de centralização, a proposta de reestruturar carreiras focando nas transversais e a ideia de uma tabela remuneratória mais unificada podem parecer racionais num primeiro momento, mas elas correm o risco de impor uma rigidez excessiva, sabe? Desconsiderando as enormes especificidades regionais e as particularidades de muitas funções públicas que são vitais. E o que me parece mais preocupante ainda é o claro movimento de centralização de poder na União. A PEC amplia significativamente a competência da União para editar normas gerais sobre gestão de pessoal, organização administrativa, licitações, até mesmo sobre concessões e parcerias público-privadas que valeriam para estados e municípios. Aí você soma a isso a possibilidade de concursos nacionais unificados e o peso das súmulas do Tribunal de Contas da União. Isso não representa uma asfixia da autonomia federativa? E a eliminação linear de certos benefícios históricos não poderia desestimular o ingresso e a permanência em carreiras essenciais, mas talvez menos glamorosas? Certo, mas... Por fim, o impacto fiscal e a autonomia dos entes. As novas regras propostas para limites de despesas de pessoal em estados e municípios, será que elas não poderiam engessar capacidade de investimento e até de expansão de serviços básicos? As restrições impostas a municípios menores, como limites no número de secretarias ou nos subsídios dos prefeitos, isso não fere a autonomia administrativa local, dificultando a gestão em realidades que já são tão desafiadoras? E a exigência de uma revisão contínua, quase permanente dos gastos públicos, não poderia se traduzir na prática em cortes indiscriminados afetando políticas sociais importantes? Em suma, a minha posição é que por trás de uma fachada de modernidade e eficiência, a PEC pode esconder mecanismos de centralização excessiva, uma precarização velada do serviço público, criar enormes dificuldades de implementação prática e gerar injustiças significativas. A cautela nessa análise me parece fundamental. Eu entendo as preocupações sobre a aplicabilidade da gestão por resultados, de fato, mas eu vejo esses instrumentos de governança, como os acordos e a avaliação de desempenho, como ferramentas essenciais, sabe? Não como uma camisa de força inflexível. O ponto central é criar um ciclo de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, que hoje, convenhamos, é falho ou até inexistente em muitas áreas. Trata-se de trazer mais racionalidade e, sim, responsabilidade pela entrega de valor à sociedade. A própria PEC, quando trata da avaliação, ela menciona a necessidade de critérios objetivos,
transparência no processo e garante o direito à defesa e ao contraditório, inclusive com instâncias de revisão. Não é, assim, um cheque em branco para arbitrariedades, entende? O bônus por resultado, por sua vez, funciona como um reconhecimento e um incentivo para aqueles que efetivamente contribuem para melhorar os serviços públicos. É alinhar o interesse individual ao interesse coletivo. Experiências internacionais mostram que, com um desenho adequado, esses mecanismos funcionam, sim. Permita-me discordar um pouco nesse ponto específico da mensuração. A complexidade do setor público não é um detalhe, sabe? É a essência dele em muitas áreas. Como eu mencionei antes, o valor gerado por um professor que inspira, por um profissional de saúde que acolhe, por um assistente social que reconstrói vínculos, ou por um pesquisador que busca uma inovação disruptiva, isso simplesmente não cabe em planilhas de metas quantitativas de curto prazo. O risco real é o que alguns chamam de teaching to the test, ou governar para os indicadores, né? Cumprir formalmente as metas estabelecidas, mesmo que isso signifique sacrificar a qualidade real, a inovação ou a atenção às necessidades mais complexas dos cidadãos. Além disso, vincular a progressão na carreira estritamente a essas metas anuais, como a PEC sugere, isso não me parece realista para todas as funções. Carreiras que exigem maturação, planejamento de longo fôlego ou acúmulo de conhecimento especializado podem ser seriamente prejudicadas por essa visão, digamos, mais imediatista do desempenho. O resultado pode ser uma administração focada no operacional de curto prazo, com dificuldade de pensar estrategicamente. É uma preocupação válida quanto à mensuração, sem dúvida a implementação requer cuidado, requer bom senso. Mas essa complexidade também não pode ser uma justificativa para a falta de avaliação ou para a manutenção do status quo, que muitas vezes acaba mascarando a ineficiência. Quanto à digitalização, eu a vejo como absolutamente chave. Não se trata apenas de usar tecnologia porque sim, mas de redesenhar processos para que eles sejam mais simples, mais rápidos e mais acessíveis. A justificativa da PEC cita o exemplo da Estônia, onde a digitalização gerou economias significativas e facilitou enormemente a vida do cidadão. A proposta busca criar essa base com a identificação única nacional e a interoperabilidade de sistemas, permitindo que o cidadão não precise ficar repetindo informações a cada interação com o governo. E a transparência. Ganha um impulso enorme com a exigência de portais mais detalhados e dados abertos. Isso fortalece o controle social e dificulta a corrupção. É modernizar, de fato, a relação Estado-cidadão. Isso talvez. Eu concordo que a tecnologia pode trazer benefícios, claro, mas a obrigatoriedade da integração digital e o forte incentivo ao uso exclusivo de meios digitais, como proposto em vários pontos da PEC, isso precisa vir acompanhado de um esforço, hercúleo e contínuo de inclusão digital real. A PEC menciona a inclusão como direito e objetivo, sim, está lá no texto. Mas entre a menção na lei e a realidade de milhões de brasileiros sem acesso à internet de qualidade, sem equipamentos adequados ou sem o letramento digital necessário, existe um abismo. A gente corre um risco concreto de criar um apartheid digital, onde quem está conectado tem acesso facilitado e quem está desconectado fica ainda mais excluído dos serviços e da própria cidadania. E tem outra questão sensível aqui, a garantia de rastreabilidade digital de todos os atos administrativos. Embora possa parecer boa para a transparência, ela levanta sérias questões sobre privacidade e segurança de dados. A centralização de tantas informações e a interoperabilidade total dos sistemas criam um potencial de vigilância e controle sem precedentes. Será que as salvaguardas mencionadas na PEC contra o uso indevido de dados são robustas o suficiente para o tamanho desse desafio? Eu tenho minhas dúvidas. Mudando um pouco o foco para o eixo da racionalização de carreiras e o fim de privilégios. A meu ver, a reestruturação proposta, com prioridade para carreiras transversais, a busca por uma estrutura remuneratória mais isonômica, e a extinção de benefícios como adicionais automáticos por tempo ou licenças-prêmio não usufruídas convertidas em dinheiro, são, acima de tudo, medidas de justiça.
justiça e responsabilidade com dinheiro público. Elas atacam distorções que geram os chamados supersalários, como foi apontado naquele estudo citado na justificação da PEC, e promovem uma maior equidade interna e também externa. O dimensionamento prévio da força de trabalho antes de abrir concursos e as novas regras para cargos em comissão, limitando o percentual de livre nomeação e exigindo seleção preferencial de servidores de carreira, são passos claros na direção da meritocracia e da eficiência alocativa. Trata-se de profissionalizar de verdade a gestão de pessoas no setor público. Eu entendo o apelo por isonomia e por responsabilidade fiscal. Entendo mesmo. Mas essa abordagem tão padronizadora me preocupa profundamente. A ideia de uma tabela remuneratória única, ou muito concentrada, e o foco talvez excessivo em carreiras transversais, podem, na prática, acabar ignorando a imensa diversidade de funções essenciais no serviço público, e também as diferentes realidades e custos de vida pelo Brasil afora, né? O risco é desvalorizar áreas técnicas altamente especializadas ou funções que são cruciais apenas em determinados contextos locais, dificultando a atração e a retenção de talentos justamente onde eles são mais necessários. A eliminação abrupta de benefícios sem uma discussão mais aprofundada sobre a composição remuneratória total e os impactos no poder de compra pode sim diminuir a atratividade do serviço público, especialmente num cenário de competição com o setor privado por profissionais qualificados. E eu volto a insistir no ponto da centralização. A ampliação da competência normativa da União sobre gestão de pessoal e organização administrativa para todos os entes federados, combinada com restrições diretas à autonomia municipal, isso pode criar um sistema engessado, lento e desconectado das necessidades locais. Justamente o oposto da agilidade que se busca, não é? E tem ainda um ponto delicado. A nova regra de responsabilização do agente público, que só ocorreria em caso de dolo ou erro grosseiro. A definição do que constitui erro grosseiro é notoriamente vaga e pode abrir margem para proteger gestores de responsabilidade por decisões tecnicamente ruins ou negligentes, desde que não haja uma intenção clara de prejudicar ou um erro, absurdamente óbvio. Isso realmente contribui para uma melhor gestão? Ou pode gerar um efeito contrário? Fica a questão. Bem, em síntese, eu reafirmo minha convicção de que esta PEC, apesar dos desafios de implementação que, claro, qualquer reforma profunda enfrenta, ela representa um passo indispensável e corajoso. É uma tentativa séria de superar entraves históricos da nossa administração, instituindo mecanismos de gestão modernos, alinhados a resultados e a boas práticas internacionais. Ela impulsiona a transformação digital, que hoje é incontornável, valoriza o mérito e a profissionalização e busca eliminar distorções e privilégios que, francamente, não se sustentam mais perante a sociedade. O objetivo final, e eu acredito no potencial disso, é termos uma máquina pública mais eficiente, mais transparente e, consequentemente, capaz de entregar serviços de maior qualidade para todos os brasileiros. Por outro lado, eu recapitulo as minhas reservas, que considero bem significativas. Elas se concentram nos riscos que eu vejo como inerentes aos mecanismos escolhidos. A centralização excessiva de poder normativo e decisório na União, que pode potencialmente sufocar a autonomia e a capacidade de adaptação local. A dificuldade real de implementar uma gestão por resultados que seja, ao mesmo tempo, justa e eficaz diante da complexidade e da diversidade do serviço público. Os impactos negativos que uma digitalização muito acelerada e talvez mal planejada podem ter sobre a equidade no acesso aos serviços e sobre a privacidade dos cidadãos, e os efeitos potencialmente desmobilizadores da padronização excessiva de carreiras e da eliminação de benefícios sobre a atratividade e a capacidade do setor público de reter talentos. Embora os objetivos declarados sejam sim, louváveis, a forma como a PEC pretende alcançá-los exige, a meu ver, um debate muito mais cauteloso e aprofundado sobre seus detalhes operacionais e, talvez, sobretudo, sobre suas consequências de longo prazo para a estrutura do nosso Estado e para a sociedade brasileira como um todo. Concordamos, portanto, que estamos diante de uma proposta que mexe em estruturas profundas da administração pública.
com implicações vastas, como o próprio material que a gente analisou aqui detalha bem. Exatamente. A magnitude das mudanças propostas é inegável e isso justifica um escrutínio rigoroso por parte de todos. Convidamos quem nos acompanha a refletir sobre os argumentos e os contrapontos que nós trouxemos aqui hoje e, claro, a buscar mais informações diretamente no texto da PEC e na sua justificação. É fundamental que a discussão sobre os melhores caminhos para o setor público brasileiro continue, sempre de forma informada e crítica. A complexidade do tema é evidente e não há realmente respostas fáceis ou definitivas. A análise precisa ser contínua.